Oi, E aí, tudo Adriana. bom? Tudo bem? E você? Tudo bem, obrigada. Adriana, hoje a gente vai falar sobre. A gente continua a série de empoderamento, né? E a Uhum, gente vai entrar no assunto amamentação e da importância que o empoderamento tem dentro disso, né? uhum. E eu queria começar te perguntando sobre os desafios psicológicos que a mulher pode enfrentar na amamentação, né? E o como que o empoderamento dela, como ela tá, né, nesse assunto, pode influenciar nisso. Então, ela está num momento muito delicado, né? A amamentação pode ser, nem para todas as mulheres é, mas ele pode ser um momento muito delicado, porque acontecem duas coisas, né? Uma é o vínculo com o bebê mesmo, a familiaridade, aquela intimidade que a amamentação providencia, que outros cuidados com o bebê não dão tanto. Trocar fralda, É. né? Então, outras alimentar de outras formas, ou passear. A amamentação é uma relação muito íntima entre a mãe e o bebê. Uhum. Então, esse vínculo pode trazer à tona dúvidas da mulher sobre sua capacidade de ser mãe, sua capacidade de entender o bebê, sua capacidade de cuidar dele bem. E ela mesma, no nível mais profundo, está exposta naquele momento às próprias vivências dela como bebê. Ah, volta à Também memória. tem isso, a memória dela como bebê. Sim. Tudo isso vem à tona naquele momento. Aí, um segundo aspecto da questão da amamentação são os palpites dos outros. Por quê? Porque aí tem uma outra questão que entra, que é o nutrimento. Será que o meu leite é suficiente? Né? As mulheres se perguntam isso. Eu escrevi no meu livro sobre Mamãe, Eu Quero Mamar, Isso. né? Tem uma parte sobre isso. Se o meu leite é suficiente. Quando eu pergunto se o meu leite é suficiente, eu, na verdade, a pergunta que está acontecendo aí é: eu, como mulher, tenho para dar para essa criança? O que eu sou é suficiente para alimentar essa criança? E não é só então em relação ao leite em si, Não, de é forma vai- alguma. É conversa, desculpem, é muito, muito. Não é conversa torta, não é isso. A verdade que está por trás dessa pergunta, o meu leite é suficiente, é que a mulher se sente insegura com Uhum. relação ao valor próprio e a ser suficiente para o bebê. Uhum. Portanto, suficiente como mãe, como mulher, como pessoa, suficiente para dar, suficiente para fazer essa criatura crescer saudável. E aí ela não se sentindo e os outros Aí, palpitando, ela terceiriza. Ela terceiriza, como sim. sempre, né? Porque afinal, o que as mulheres sabem, né? Muito pouco, né? Todo mundo sabe melhor do que uma mulher de qualquer assunto da vida feminina, mesmo que esteja em pauta há milhões de anos, mas todo mundo sabe mais, né? E a amamentação, ela pode promover o empoderamento da mulher? Pode, pode. Pode. Ah, Primeiro porque ela pode desenvolver o vínculo com o bebê, que a fortalece, um vínculo verdadeiro, né? Em que ela se sinta inteira lá com o bebê. E muitas mulheres superam a decepção da cesárea pela amamentação. Em segundo lugar, justamente por vencer alguns desafios que ela possa vir a encontrar, ela vai ganhar mais poder pessoal, mais força, mais autoestima, mais, enfim, mais confiança em si. Uma outra coisa que pode acontecer é que a mulher, que desencadeia na mulher um amor e um sentimento de proteção tão grande pelo filho, né, pelo bebê, que lhe dá força para barrar os palpites negativos e para assumir o lugar de cuidadora mesmo e de nutriz. Né? e se a mulher está passando por muitas dificuldades na amamentação e até já procurou acertar pega, posição, rotina, mas ainda continua com muitas dificuldades,
Isso pode ser um indicativo de que tem algum problema aí dentro do empoderamento e dentro do emocional da mulher. Alguma coisa Pode, está ocorrendo, pode né? sim, pode sim. Aí tem que ver caso a caso, né? Se Sim, a questão da pega, porque não é só a pega correta e assim os aspectos técnicos, tem que ver também aonde é que acontece a amamentação, o ambiente, como que ela está, se ela está confortável fisicamente e sobretudo emocionalmente, né? Se ela consegue, assim, a amamentação é difícil por quê? Porque dói, por exemplo, o bico, porque não sai muito leite, qual é o problema, né? Aí a partir do problema se pode investigar melhor as causas, sempre com uma visão mais psicológica, não só física, porque a amamentação não é uma questão simplesmente física. Tem muitos aspectos psicológicos, emocionais e espirituais envolvidos na amamentação. e como a mulher ela pode se preparar emocionalmente então para esse momento quando ela está gestando, né? Quando ela está ainda gestante, como que ela pode entender um pouco melhor sobre esse momento, pelo menos? Então, cada mulher vai ter assim a sua curiosidade. Eu acho que é importante seguir a nossa curiosidade, no sentido que algumas mulheres se preocupam, porque a gestação traz muitas questões em pauta. Então, algumas Sim. mulheres, eu estava falando ontem mesmo com uma grávida, ela falou, eu não, nem tô com medo do parto, tô com medo que meu marido pire, enfim, entendeu? Ela não Sim. tá pensando, ela acha que vai, ela não tá sentindo nenhum problema entre ela e a bebê, inclusive tem sonhos lindos onde tem a bebê. Então, realmente, Uhum. mas se ela sentir vontade de saber, se ela tiver alguma preocupação, alguma dúvida, é importante correr atrás. E não se contentar com algumas informações de conhecidas e familiares. É importante buscar informações de qualidade sobre a amamentação, conversar com pessoas que têm uma qualificação e se informar um pouco por aí, né? Para saber mais e entender a origem da própria dúvida. Porque num primeiro momento vem a dúvida como uma questão técnica, né? Sim. Mas É, não é só, não é só, de forma alguma. Eu acho que é um momento muito íntimo essa da amamentação. É um momento que pode ser assim muito gratificante e ao mesmo tempo muito desafiador. Aí depende da situação psicológica de cada mulher. a amamentação, como você estava falando, ela promove muito mais do que a nutrição do bebê e o crescimento dele físico, né? É um vínculo que se cria entre a mãe e o bebê. E esse vínculo, ele é importante, vai se transformar num momento, vai acabar a amamentação, mas ele é importante para a vida da pessoa, inclusive adulta, né? O que Absolutamente. Eu acho assim, eu acho maravilhosa, né? A amamentação. Eu amamentei por 2 anos e meio. E assim, é um momento muito profundo, mas né, é um momento muito profundo de troca entre mãe e bebê. E no níveis que não são absolutamente racionais, que é a base da relação mãe-bebê e da relação mãe com crianças em geral, né? E sim, aí ter uma solidez aí é muito importante para o resto, porque depois a gente vai acrescentando camadas racionais, né? As crianças um dia começam a falar, começam a ter que se comportar, etc. Mas tem uma base visceral, assim, né? Carnal e profunda que a amamentação traz e que a gente precisa respeitar e poder, né? Eu fico com muita dó. Na verdade, eu tenho que virar o rosto para não olhar para essas crianças amamentadas com mamadeira. Eu não acredito, a mamadeira não substitui de forma alguma o calor de um bico de peito, mano. Para não falar da qualidade do leite, né? Aquele realmente. contato pele a pele. E a gente se sente sugada, né? Quer dizer, É, existe realmente um nutrimento do ser. Por isso que eu falo, é dar o meu corpo para ele. Por isso que antigamente o leite materno se chamava sangue branco. Porque é dar o meu sangue. Eu estou dando o meu é, sangue para o meu é, filho. é mesmo. Né? E você falou que, enfim, peraí. A mulher, quando ela tá amamentando, ela encarna um símbolo. Qual que é?
que símbolo é esse e quais as consequências na vida da mulher? Então, é importantíssima essa pergunta, porque é um outro aspecto da questão e é um aspecto que pode ser problemático. Ela encarna o símbolo, o arquétipo da grande mãe. A mãe que dá vida, né? Nutridora. A nutridora que dá a vida biológica quando pare, e a vida também biológica, mas o nutrimento cotidiano quando amamenta. E depois por aí vai virar um alimento sólido, etc. Então ela encarna o arquétipo da grande mãe que todos nós conhecemos intuitivamente. Agora, tem um desafio, né? Sim, sempre, né? Sempre, porque eu não sou a grande mãe, você não é a grande mãe, ninguém é a grande mãe. Então, lidar com o arquétipo significa lidar com uma força muito grande que te dá suporte. É como um know-how, entendeu? Que você coloca lá a tomada e, de repente, nesse arquétipo, e você ganha um conhecimento intuitivo que está ligado a milhões de gerações de mulheres que amamentaram, aliás, de mamíferas que amamentaram. Sim. Só que aí a mulher, muitas vezes, tende a se confundir com o arquétipo da grande mãe. E sugar o próprio bebê, se nutrir do próprio bebê, aprisioná-lo. Exemplo, eu tenho uma paciente que tem 3 filhos. Teve o terceiro, agora ela amamenta, o terceiro conseguiu ter de parto natural, depois de 2 cesáreas, porque a cunhada é médica obstetra, então ela fez 2 cesáreas. Aí depois ela estava em sessão comigo, quando ela já estava grávida do terceiro, e aí ela fez um parto domiciliar, que foi ótimo, ótimo. Amamentou o bebê. Esse é o último bebê dela, ela sabe que é o último. Ela adora amamentar. Só que, o bebê tem o quê? 2 anos. 2 anos. E ela começou a sentir que precisava parar. Estava na hora. Mas isso é um pouco assim. Ela acha que está na hora, tá. E aí, o que ela faz? Ela coloca uns esparadrapo no bico, nos bicos e fala: o mamá acabou. Acabou. Fechou. A fábrica fechou. Eu não sei se eu concordo com isso, não é questão de concordar, mas eu não sei. Para mim não foi assim, eu vou depois contar como foi para mim. Mas a questão é que ela ficou numa dúvida se parar ou não. Assim, ficou o menino, a criança adoeceu, eles depois viajaram, aí não dava para parar de amamentar nessa hora, enfim, vai se arrastando. Por quê? Porque ela entendeu durante essa análise por quê. Porque quando a gente amamenta, ela falou, eu me sinto tão importante. E ela é professora, tá? Ela trabalha numa boa escola. Eu me sinto importante e eu, no fundo, posso mostrar para as outras mulheres que eu estou... parece um pouco radical também para mim, mas, sabe, não sei. Eu mostro, eu tenho um motivo de orgulho. Eu estou fazendo uma coisa, né, que me dá orgulho e que me dá uma identidade. Parar de amamentar e saber que eu não vou ter mais filhos e agora começar a crescer os filhos, a fazer os filhos crescer, todos são já mais velhos, né? Mas, ou seja, entra uma outra fase que não é tão simples como a da amamentação, que é uma fase mais voltada para a educação. E não só. E ela associava o próprio valor a esse lugar de mãe. Mas não dá para você ficar tendo filho. E ela trabalha, como falei. E eu gosto do trabalho dela. Filhos o tempo todo. Por isso, a identificação com a grande mãe. Aí, sem isso, você não tem tanto valor. E aí ela tem uma questão de não se achar inteligente. Né? Apesar de ser professora. Sim. E aí, que é o, como se chama, que é a falha, não a falha, que é a ferida de Deméter, da deusa da maternidade, né, Deméter. Sim. Ela não se sente inteligente, porque quem é inteligente é Atena. Mas a questão é que Deméter, quando você fica lidando com criancinhas o tempo todo, não é que dá para você virar uma filósofa, né? Você tem que falar uma outra linguagem, você tem que ficar com conteúdos muito mais limitados. Você pode variar, mas assim, tem um limite.
Então, Deméter, a maternidade, ela fica nesse lugar, que é o lugar das crianças pequenas. De fato, ela é professora do ensino bem, acho que pré, mais ou menos, É, né? É. É muito criativa e tudo, mas ela percebeu que parar de amamentar significa entrar acabar essa fase fácil da amamentação, em que você se sente muito importante, ainda mais diante das outras mulheres. E aí ela coloca esse esparadrapo no bico e, de repente, a fábrica fechou. Eu não fiz isso. Não. sim. Eu gosto de qualquer método orgânico, né? Tem um desenvolvimento da coisa. A gente vai crescendo junto com o bebê. Mas isso, é claro, estou falando de mim, que eu tenho um trabalho interior de muito tempo. Então, eu fico observando coisas em mim, na minha filha, ela observava. Então, chegou, ela mamou até 2 anos e meio. E aí eu comecei a sentir que me sentir um pouco cansada de amamentar. Não é que eu amamentava muito mais, né? Uhum. Mas eu me senti que eu comecei a sentir menos tesão. E Sim. esse esvaziamento começou a me incomodar um pouco. Uhum. Mas eu vou deixando a coisa cozinhar, porque se esvazia mesmo. Cozinhando. E ela também, ao mesmo tempo, é como se, quando a gente caminha junto com a criança, você não precisa falar coisas, tomar providências drásticas. Eu sei que uma hora ela simplesmente se esqueceu. E eu deixei acontecer e simplesmente, puf, sumiu a amamentação. Nunca mais voltou. Entendeu? É assim, foi em agosto, justamente agosto, que eu nasci em fevereiro, né? Foi em agosto de muito tempo atrás. Então eu acredito nisso, mas isso você tem que estar sintonizada com você. Você não pode usar a amamentação como um cabide de valor próprio, porque é um ato de amor incondicional, é um sacrifício cheio de graça e de amor, mas é um sacrifício que uma hora termina e a gente vai naturalmente para outras fases. E eu já estava em outras fases com a minha filha. E agora essa mulher é diferente, ela tem outra psicologia, tem outro histórico, enfim, tem suas questões não trabalhadas. Então, a amamentação vira isso, a pessoa se gruda no bebê. Mas é importante a gente reconhecer, mesmo que já tenha passado, eu acho que é importante, por exemplo, uma pessoa que já amamentou ou a pessoa que ainda vai amamentar, é importante reconhecer isso, né? Para ter também uma escolha mesmo, né? A pessoa está escolhendo o que está fazendo, tem que estar tendo consciência, está entendendo. E esse trabalho de se fazer é importante, né, Adriana? Sim, a questão da amamentação, que é o primeiro ato, assim, eu diria mais de mãe, né? Porque qualquer um É, pode trocar uma verdade. fralda, né? A mulher se empodera de alguma forma com as crianças. Há mulheres que quiseram a gravidez, tá? Eu sou totalmente a favor de uma gravidez escolhida sempre, Sim, sempre. Então ela escolheu a gravidez, ela quer ser mãe e a maternidade dá sempre uma força para a mulher. Só que se a gente não tiver uma força em nós como mulheres, é, com a gente vai inflar a maternidade de conteúdos e vamos assim encher a linguiça para que a gente se sinta alguém. E isso vai prejudicar as crianças, porque elas vão ter um excesso de mãe que sufoca o crescimento delas. Uma mulher não tem como encontrar plena satisfação hoje em dia na amamentação, pelo menos eu diria 90% das mulheres hoje, né? Porque estamos numa outra época histórica, uma outras necessidades, as mulheres estão precisando de mais. E a maternidade é fácil, né? No sentido que, gente, qualquer um pode ficar grávida, né? Que você precisa ter um PhD um doutorado para engravidar. Qualquer um pode ficar grávida. E aí você tem esse bebê que depende completamente. Adriana, eu acho que o seu áudio voltou. Porque alguém ligou, tava, entendeu? Você tem esse bebê, depende de você e você se sente, você pode se sentir, tem esse outro aspecto. Você pode se sentir muito poderosa, É, e sobre as pessoas que mas estão não é por o perto, empoderamento do qual eu falo esse, né? não é o quê? Não é esse o empoderamento do qual eu falo, Ah, sim, não. né? É igual você falou, aí seria é como um cabide, meio que uma.
uma compensação. Compensação, Aos problemas, né? Com o marido, com o companheiro, com a família de origem, com a própria vida existencial, qual é o meu sentido da minha vida, tudo isso. Sim. Você tinha falado também sobre os palpites, né? Que surgem um monte de gente com vários palpites, muitas falações. Como que então a gente, primeiro, a mulher se posiciona perante isso, né? Eu acho que tem a ver com esse trabalho de empoderamento e também orientar um pouco as pessoas, né? Que conhecem uma nutriz, que tem alguém amamentando por perto, como se comportar e tentar não interferir, né? Nesse momento, se não for solicitado, no caso. Então, primeira coisa, você é uma mulher que pede muita opinião dos outros? Você está fazendo tudo errado. Já os florais ajudariam, porque aí você vai ficar como barata tonta atrás de 1000 opiniões quando você está diante de uma situação assim, muito diferente, como de repente estou amamentando, né? Não é uma situação corriqueira do dia a dia. Então, todo mundo vai dar algum palpite, sobretudo quando te vê um pouco insegura e você começa a perguntar. Você está abrindo a tua casa para qualquer um entrar e palpitar. Isso vai te tirar muito fora do teu eixo. Sim. Então, isso não é. Eu acho que é importante a gente calar a boca e começar a buscar respostas dentro de nós. Mesmo que não apareçam de repente, assim, de imediato, mas deixar acontecer. Alguma coisa, qual é a minha sensação? O que eu estou achando que pode ser? Aí, com base nisso, buscar algum suporte, né? Ou então uma crítica boa, porém construtiva, fora. É complicado quando a gente não tem orientações, assim, encontrar pessoas certas, porque a gente, na verdade, na vida a gente encontra as pessoas que estão sintonizadas, com as quais temos uma sintonia, que não pode ser, que não necessariamente é a melhor. Porque se eu estou muito alienada de mim, eu não vou encontrar pessoas que vão me ajudar necessariamente a voltar em mim, porque eu estou tão confusa que eu vou me linkar com pessoas avulsas, eu vou me meter em questões complicadas. Então tem que conseguir achar dentro da gente algum ponto de apoio. Agora, segundo, tua mãe, porque a tua mãe não sabe tudo e nem necessariamente vai ajudar. Se você é muito dependente da tua mãe, cuidado. A filha é tua, o filho é teu. É a tua oportunidade, ela já teve a dela, que é você, teus irmãos. Então, assim, tome o teu espaço, né? Tome o teu espaço. Amigas e outras mães também, não se fiar muito necessariamente nas opiniões dos outros que viveram, porque cada uma tem a sua história, seus problemas, né? Então também aí, uma pessoa que se mete muito já cheira mal. Uma pessoa que dá palpite demais, eu diria que está já invadindo. Ou você está tão insegura que você permite que a outra pessoa despeje, porque você deixa a pessoa em agonia, porque te vê insegura desse jeito. Então é melhor você pausar, volta um pouco para si, faça um momento de pausa. Porque o filho é teu, você está precisando, você tem que dar conta dessa criatura. E eu queria também te perguntar do livro que você falou no início, o Mamãe, Eu Quero Mamar, e também te perguntar o que te inspirou a escrever esse livro, qual que foi, o que te... Esse livro é um livro para consultor em amamentação e todo mundo que quer uma base mais qualificada, né, para amamentação, porque é constituído de vários capítulos, que nem todos eu escrevi, sobre os aspectos técnicos, fisiológicos, né, anatômicos até da amamentação. A parte que eu cuidei, fora a organização do livro, é a parte psicológica, que é a minha área, que eu considero muito essencial, né? Como você sabe, eu considero essencial. Então, eu literalmente escrevi uma psicologia da amamentação lá. E, por exemplo, a relação do leite materno com a relação que temos com a nossa mãe, inclusive tem isso, né? Eu criei vários subcapítulos. Então, leite materno, arquétipo da grande mãe, leite materno, ego, leite materno, a relação com a própria mãe e etc.
né? Então, é isso. E se pode, o livro está, acho que deve estar tanto em e-book como impresso no meu site, que é o meu nome, adrianatanesanogueira.org. Tá bom? Então a gente se vê semana que vem. Um abraço a todos que participaram, a todas. Sobretudo não aceitar opiniões de homens, tá? Dos maridos. Começamos com os maridos, tá? Calma, sangue frio. Sangue frio, e daí a gente pensa muito mais. Então, cuidado com mães, sogras e maridos. Tá bom? Beijo a todas. Tchau, tchau.